O Menestrel tem a honra de narrar O Tigre de Sharp, de Bernard Cornwell, As Aventuras de Sharp, Índia, 1799. Capítulo 1. Curioso como não existem abutres na Inglaterra, pensou Richard Sharp. Pelo menos nenhum que ele tivesse visto. Pássaros abomináveis, ratos com asas. Sharp pensava muito em abutres e, sendo um soldado, um recruta, tinha tempo de sobra para pensar, porque o exército insistia em pensar por ele. O exército decidia quando Sharp devia acordar, dormir, comer, marchar e ficar sentado de braços cruzados, que era a sua atividade principal. Essa era a rotina de um recruta do exército e Sharp estava farto dela. Estava entediado e pensando em fugir. Ele e Mary. Fugirem. Desertarem. A ideia não saía de sua cabeça, embora fosse estranho preocupar-se com isso agora, quando o exército estava prestes a presenteá-lo com a sua primeira batalha decente. Sharp já estivera num combate, mas fora havia 5 anos, e não passara de uma escaramuça no meio de um nevoeiro. Na época, ninguém sabia porque o 33º Regimento estava em Flandres, ou qual seria a sua função ali. No fim das contas, Sharp não fez nada além de disparar alguns tiros em franceses acobertados pela névoa. O conflito mal começara e, de repente, chegou ao fim. Contudo, Sharp viu alguns homens serem abatidos. A morte de que lembrava melhor era do sargento Hawthorne, que, atingido por uma bala de mosquete, teve uma costela empurrada para fora da casaca vermelha. Sharp não viu uma única gota de sangue, apenas a costela imaculadamente branca, projetando-se do tecido vermelho desbotado. Dá para pendurar meu chapéu aqui, disse Hawthorne, num tom maravilhado, antes de soluçar, vomitar sangue e cair no chão. Sharp recarregou sua arma e disparou, e então, quando começava a se divertir, o batalhão recebeu ordens para recuar e navegar de volta para a Inglaterra. Uma droga de batalha. Agora estava na Índia. Sharp não sabia porque estava invadindo Missouri, nem se importava com isso. O rei George II ordenou que Richard Sharp fosse à Índia, de modo que na Índia Richard Sharp estava. Mas sentia-se entediado. Era jovem e acreditava que a vida tinha mais a lhe oferecer do que acordar com muita pressa para não fazer nada. Podia ganhar dinheiro. Não tinha muita certeza de como ganhar dinheiro além de roubar, mas sabia que estava enfadado e que qualquer coisa seria melhor do que ficar no fundo de uma pilha de esterco. Fugir é uma boa ideia, disse Sharp aos seus botões. Tudo de que um homem precisava para vencer na vida era um pouco de bom senso e a capacidade de derrubar um oponente antes que o oponente pudesse derrubá-lo. E Richard Sharp acreditava possuir uma boa dose desses talentos. Mas fugir para onde na Índia? Metade dos nativos estava na folha de pagamento dos britânicos e podiam entregar um desertor por um punhado de pieces, sendo que o opício não valia quase nada. A outra metade dos indianos estava lutando contra os britânicos, ou se preparando para lutar. E se Sharp esbarrasse com ele, seria forçado a servir aos seus exércitos. Ganharia mais dinheiro no exército nativo, provavelmente bem mais do que seus soldos de 10 pence ao dia. Mas por que trocaria um uniforme por outro? Não, ele teria de fugir para algum lugar onde o exército jamais pudesse encontrá-lo. Do contrário, acabaria diante de um pelotão de fuzilamento. Levaria uma saraivada de balas de mosquete, seu corpo seria jogado numa cova aberta, e no dia seguinte, os ratos com asas arrancariam as tripas de sua barriga como um bando de passarinhos, puxando minhocas da terra. Era por causa disso que pensava tanto em abutres. Estava pensando que queria fugir, mas que não queria servir de comida para os abutres. Não queria ser capturado. Essa era a regra número 1 do exército, e a única que importava. Porque se você fosse apanhado, os bastardos ou açoitavam até a morte, ou reorganizavam suas costelas com balas de mosquete. E de um jeito ou de outro, os abutres esbaldavam-se. Os abutres sempre estavam por perto, às vezes circulando no ar com as suas asas compridas, às vezes empoleirados em galhos. Para pássaros necrófagos, um exército em marcha era uma promessa de alimento abundante. E agora, nesse último ano do século XVIII, 2 exércitos aliados cruzavam esta planície fértil do sul da Índia. Um era um exército britânico, e o outro pertencia a um aliado dos ingleses,
o Nizam de Hyderabad, e ambos os exércitos estavam oferecendo um banquete para os abutres. Cavalos morriam, touros e vacas morriam, camelos morriam, e até 2 daqueles elefantes aparentemente indestrutíveis haviam morrido. E pessoas também. Os exércitos gêmeos tinham uma retaguarda 10 vezes mais comprida que eles próprios. Uma procissão de seguidores de acampamento, mercadores, pastores, prostitutas, esposas e crianças. E entre todas essas pessoas, como entre os próprios soldados, propagavam-se doenças. Homens morriam defecando sangue, tremendo de febre ou sufocando no próprio vômito. Agonizavam, fazendo força para respirar, empapados de suor, dizendo coisas desconexas ou com as peles cobertas por bolhas e chagas. Homens, mulheres e crianças pereciam. E não importava se eram enterrados ou queimados, porque os abutres os comiam de qualquer jeito. Afinal, jamais se dispunha de tempo ou madeira suficiente para se fazer uma pira funerária. Assim, os abutres catavam a carne meio assada dos ossos queimados e, se os corpos eram sepultados, nenhuma pilha de pedra impedia que as feras sarcófagas desencavassem a carne inchada e podre e que os bicos curvos dos abutres aproveitassem tudo aquilo que os dentes dos animais deixavam para trás. E este dia quente de março prometia comida farta. Os abutres sentiam isso. Ao passo que a tarde avançava, um número crescente de pássaros circulavam o céu acima dos soldados. Os pássaros não batiam as suas asas. Simplesmente pairavam no ar, aguardando pacientemente, como se soubessem que em breve iriam se refastelar com os mortos. Pássaros abomináveis, disse Sharp. Ratos com asas. Mas nenhum de seus colegas da companhia ligeira do 33º Regimento do Rei respondeu ao comentário. Ninguém tinha fôlego para dizer qualquer coisa. Os homens em marcha, na testa, levantavam uma grande quantidade de poeira, e as fileiras da retaguarda precisavam avançar por uma nuvem densa que sufocava pulmões e ardia os olhos. A maioria dos homens não tinha ciência dos abutres, enquanto outros estavam tão cansados que não haviam notado a tropa de cavalaria que aparecera a 800 metros ao norte. Os cavaleiros passaram trotando por um bosque salpicado com flores vermelhas e então aceleraram. Desembainharam sabres que reluziram ao sol enquanto se distanciavam dos soldados de infantaria. E tão inexplicavelmente quanto haviam acelerado e se afastado, pararam. Sharp foi um dos soldados que viu os cavaleiros. Eram da cavalaria britânica, almofadinhas que tinham ido ver como soldados de verdade lutavam. Adiante do outeiro onde se viam, contra a vastidão esbranquiçada do céu, as silhuetas de um segundo grupo de cavaleiros, um canhão foi disparado. O estouro ecoou pela planície. A fumaça do canhão subiu ao céu numa coluna branca, coleante, e a bola pesada remeteu-se ao solo, estilhaçando folhas e flores, levantando terra do chão duro e derramando detritos sobre o tronco contorcido de uma árvore tombada. O tiro havia errado a infantaria de casacas vermelhas por uns bons 200 passos, mas o fragor do canhão acordou os sonolentos. Meu Deus! Exclamou um soldado da retaguarda. Que foi isso? Peito de camelo, retorquiu um cabo. Ora, diabos, o que você acha que foi? Foi um péssimo tiro, comentou Sharp. Minha mãe maneja um canhão melhor que essa gente. Não acho que você tenha tido mãe, provocou o recruta Garrard. Tom, todo mundo teve mãe. Não o sargento Hackeswill, disse Garrard, cuspindo uma mistura de poeira e saliva. A tropa parara momentaneamente, não em obediência a uma ordem, mas porque o tiro de canhão assustara o oficial que liderava o batalhão. E agora ele não tinha mais certeza de para onde conduziu. Hackeswill não nasceu de uma mãe, continuou Garrard. Despiu a barretina e usou a manga da casaca para limpar a poeira e o suor do rosto. O tecido lanoso deixou um rastro avermelhado na fronte do recruta. Hackeswill foi desovado por um demônio, declarou, colocando a barretinha de volta sobre os cabelos cobertos de pó branco. Sharp tentou adivinhar se Tom Garrard desertaria junto com ele. 2 homens tinham mais chances de sobreviver que um. E quanto a Mary? Viria com eles? Sharp pensava muito em Mary. A situação deles era complicada. Viúva do sargento Bickerstaff, Mary era meio indiana, meio inglesa e tinha a mesma idade de Sharp, ou pelo menos ele achava isso. Era possível que Sharp tivesse não 22, mas 21 ou 23 anos. Não tinha certeza, porque nunca tivera uma mãe para lhe dizer quando havia nascido.
Claro que tivera mãe, todo mundo nasceu de uma mãe, mas nem todo mundo nasceu de uma prostituta de Cat Lane que desapareceu logo depois de parir. O bebê foi batizado em homenagem ao patrono rico do orfanato que o acolheu, mas o nome não brindou o Richard Sharp com nenhuma herança e o deixou no fundo da pilha de esterco do exército. Ainda assim, pensou Sharp, ele podia ter um futuro, e Mary falavam uma ou duas línguas indianas que poderiam ser úteis caso ele e Tom realmente desertassem. A cavalaria direita de Sharp voltou a trotar e desapareceu entre as árvores floridas, deixando para trás apenas uma efêmera nuvem de poeira. 2 carretas de canhões leves, com balas de 6 libras, acompanharam a cavalaria, sacolejando perigosamente pelo terreno acidentado, atrás de suas parelhas de cavalos. Todos os outros canhões do exército eram levados em carroças de bois, mas as carretas de canhões eram puxadas por cavalos, que eram 3 vezes mais rápidos. O canhão solitário do inimigo disparou de novo, um som brutal golpeando o ar quente com um impacto quase palpável. Sharp viu mais canhões inimigos ao longo do despenhadeiro, mas eram menores que aquele que acabara de disparar, e possivelmente não possuíam tanto alcance quanto ele. De repente, Sharp viu um risco cinzento subir no ar, como se um lápis invisível estivesse traçando uma linha vertical no céu azul pálido. Percebeu que o disparo do canhão grande vinha direto contra ele. Sharp sabia que não havia vento para empurrar a bala pesada gentilmente para o lado, e pensou tudo isso no segundo em que o projétil esteve no ar. Um espaço de tempo curto demais para um homem reagir, suficiente apenas para reconhecer a aproximação da morte. Mas a bala atingiu o solo a uma dúzia de passos de Sharp, quicou, zuniu por cima de sua cabeça e pousou ruidosamente no canavial. Dick achou que a sua... Dick, acho que a sua mãe está manejando o canhão agora, disse Garrett. Calados! Gritou de repente o sargento Hexwell. Poupem o fôlego para a luta! Era você falando, Garrett? Não, sargento, não tenho mais fôlego nem para isso. Não tem mais fôlego? O sargento Hexwell aproximou-se de Garrett, até praticamente colar seu rosto no dele. Não tem mais fôlego? Isso significa que está morto, recruta Garrett. Morto! E morto não tem nenhuma utilidade para o rei ou o país. E, embora vivo, você também não serve para nada. Os olhos malévolos do sargento correram para Sharp. Era você falando, Sharpzinho? Não, sargento. Vocês não receberam ordens de falar. Se o rei quisesse que conversassem, eu teria lhes dito. Sharpzinho, dê-me seu mosquete. Agora! Sharp entregou-o ao sargento. A chegada de Hexwell e a companhia fora a gota d'água, o fator determinante na decisão de Sharp de fugir do exército. Sharp já estava entediado antes, mas Hexwell somou injustiça ao tédio. Não que Sharp se importasse com injustiça, afinal, apenas os ricos desfrutavam da justiça nesse mundo. Mas a injustiça de Hexwell era carregada com tanta maldade que era raro o homem na companhia que não estivesse pronto para se rebelar. Tudo que impedia que os soldados se amotinarem era o conhecimento de que Hexwell torcia para que se rebelassem, para então poder puni-los. Hexwell era um homem que sabia provocar insolência e depois administrar o castigo. Estava sempre 2 passos adiante de seus subordinados, aguardando atrás de uma árvore com um tacape na mão. Era um demônio esse Hexwell. Um monstro numa bela casaca vermelha decorada com divisas de sargento. Mesmo assim, se você quisesse ver o soldado perfeito, tudo o que tinha a fazer era olhar para Hexwell. Era verdade que seu rosto encaroçado estremecia, a intervalos de poucos segundos, como se um espírito maligno se contorcesse logo abaixo da pele, avermelhada pelo sol. Mas seus olhos eram azuis, os cabelos salpicados de fios brancos como a neve, que jamais caía nessa terra, e o uniforme tão bem cuidado quanto se ele fosse um guarda de palácio de Windsor. Hexwell apresentava armas como um militar prussiano, cada movimento tão rápido e preciso que dava gosto de ver. Nos tempos em que era sargento de recrutamento, Hexwell tivera cuidado de não deixar sua maldade transparecer. E fora assim que Sharp o conhecera. Mas agora, quando não mais precisava convencer nenhum jovem tolo a se alistar, o sargento não se importava de exibir seus demônios. Sharp manteve-se imóvel enquanto o sargento retirava o trapo velho que Sharp usava para embrulhar o mosquete, protegendo seu fecho da insidiosa poeira vermelha. Hexwell olhou a trava, não achou nada errado e deu as costas para Sharp, enquanto expunha a arma completamente ao sol. Examinou-a novamente, engatilhou-a, disparou-a a seco e finalmente pareceu perder interesse no mosquete, quando um grupo de oficiais esporeou seus cavalos rumo à testa da tropa. Companhia! Sentido!
Os homens empertigaram-se e juntaram-se os pés enquanto os 3 oficiais passavam a galope. Hexwill empertigou-se numa pose grotesca. Bota direita enganchada atrás da esquerda, pernas retas, cabeça e ombros jogados para trás, barriga empurrada para frente e cotovelos curvados, esforçando-se para se improntar na concavidade acima do quadril. Nenhuma das outras do 33º Regimento Real prestara homenagem aos oficiais de passagem, mas ainda assim o gesto de Hexwill foi solenemente ignorado. O desprezo com que foi tratado surtiu efeito no sargento. Depois que o trio havia se afastado, Hexwill gritou para que a companhia ficasse à vontade e tornou a espiar o cano do mosquete de Sharp. Não vai encontrar nada errado nele, sargento, garantiu Sharp. Hexwill, ainda em posição de sentido, fez uma virada complicada, a bota direita golpeando pesadamente o chão. Por acaso lhe dei permissão para falar, Sharpezinho? Não, sargento. Não, sargento. Não, você não recebeu permissão para falar. Uma ofensa digna de chibata. A bochecha direita de Hexwill estremeceu com um espasmo involuntário que desfigurava seu rosto a intervalos de poucos segundos, e a maldade em seu rosto de repente pareceu tão intensa que toda a companhia ligeira prendeu a respiração, antecipando a prisão de Sharp. Então, mais um estampido do canhão inimigo propagou-se pelo campo e a bola pesada caiu, quicou e deixou um rastro de devastação no arrozal. A violência do míssil inofensivo serviu para distrair Hexwill, que se virou para assistir a bola continuar rolando até parar. Que merda de disparo, comentou Hexwill, sua voz grotejando desprezo. Ou os pagões não sabem atirar, ou estão brincando conosco. Brincando! E com esse pensamento, Hexwill soltou uma gargalhada. Sharp suspeitava que não era por antecipar a excitação da batalha que Hexwill estava nessa condição de quase jovialidade, e sim a certeza de que a batalha provocaria baixas e sofrimento, e ver os outros sofrerem era seu maior prazer. O terror deixava os soldados dóceis como carneirinhos, e o sargento Hexwill ficava mais feliz quando tinha sob seu controle homens infelizes. Os 3 oficiais haviam parado seus cavalos na testa da coluna e agora usavam telescópios para inspecionar a ribanceira distante e nevoada pela fumaça deixada pelo último disparo do canhão inimigo. Aquele é o nosso coronel, rapazes, anunciou Hexwill à companhia ligeira do 33º Regimento. O coronel Arthur Wesley, em pessoa. Ali, sim, está um cavalheiro, coisa que vocês não são nem jamais vão ser. Ele veio ver vocês lutarem, portanto não me façam passar vergonha. Lutem como ingleses que são. Eu sou escocês, manifestou-se uma voz amarga na retaguarda da formatura. Eu ouvi, quem disse isso? Hexwill correu um olhar furioso pela companhia, o rosto contorcendo-se sem controle. Normalmente o sargento teria procurado, achado e punido o soldado por sua insolência, mas estava tão empolgado com a proximidade da batalha que não esquentou a cabeça. Um escocês, disse sarcástico. Qual foi a coisa mais bonita que um escocês já viu? Respondam! Ninguém ousou. A estrada para a Inglaterra está na Bíblia, de modo que deve ser verdade. Hexwill pesou o mosquete de Sharp enquanto olhava para as fileiras de soldados. Estou de olho em vocês, ouviram? Nunca estiveram numa batalha, não em uma batalha de verdade. Mas saibam que do outro lado desta colina tem uma horda de pagãos de cara escura. E eles estão loucos, sabem para quê? Para botar as mãos imundas nas nossas mulheres. Assim, se um único subordinado meu fugir da luta, juro que arranco o couro de todos vocês. Vou reduzir vocês a ossos e sangue. Mas se cumprirem seu dever e obedecerem às ordens, tudo sairá bem. E quem dá as ordens? O sargento esperou por uma resposta. Foi o recruta Mellison quem acabou se arriscando. Os oficiais, sargento. Os oficiais! Os oficiais! Hexwill cuspiu em sinal de desprezo. Os oficiais estão aqui para mostrar contra o que estamos lutando. Eles são cavalheiros. Cavalheiros de verdade. Homens de berço e posses, e não lacaios e bandidos vestidos em casacas vermelhas como vocês. Mas quem dá as ordens são os sargentos. Os sargentos são o exército. Não esqueçam disso, rapazes. Vocês estão prestes a entrar numa batalha contra pagãos. E se ignorarem as ordens, serão homens mortos. O rosto contorceu-se grotescamente, a mandíbula subitamente inclinada para o lado. Sharp, observando o rosto do sargento, perguntou-se se Hexwill estaria com medo. Façam o que eu digo e estarão seguros. E sabem por quê? E sabem por quê?
Gritou essa última frase novamente num tom altamente dramático, enquanto caminhava a passos largos diante da testa da formatura da companhia. Sabem por quê? Repetiu, agora falando como um pastor à sua congregação. Porque não posso morrer, meninos! Não posso morrer! Hexwill subitamente pareceu muito intenso, a voz rouca e carregada de fervor. Esse era um discurso que toda a companhia ligeira ouvira muitas vezes antes, mas chamou a atenção de Sharp o fato de o sargento Green, que era subordinado a Hexwill, ter feito cara de nojo e virado para o outro lado. Hexwill fulminou o Green com o olhar, e então afrouxou o nó da tira de couro que envolvia seu pescoço, e abaixou expondo uma cicatriz velha e escura em sua garganta. A marca da forca, rapazes! A marca da forca! Gritou ele. É isto que trago no pescoço, a marca da forca! Estão vendo? Estão vendo? Mas estou vivo, rapazes, vivo! E sobre meus 2 pés, em vez de enterrado debaixo da terra. E esta é a prova de que eu não posso morrer. Hexwill contorceu novamente o rosto enquanto recolocava a tira de couro no lugar. Marcado por Deus! Terminou com a voz enrouquecida pela emoção. Deus fez isso comigo! Ele me marcou! De pedra, murmurou Tom Garrett. Disse alguma coisa, Sharpzinho? Perguntou Hexwill, girando aos calcanhares para fitar Sharp. Mas Sharp estava tão imóvel e mudo que a sua inocência era indiscutível. Hexwill pôs-se a caminhar de um lado para o outro pela companhia ligeira. Já vi homens morrerem. Homens melhores que qualquer um de vocês, merdas. Mas Deus me poupou. Portanto, façam o que eu mandar. Se não quiserem virar carniça. Hexwill abruptamente empurrou o mosquete de volta para as mãos de Sharp. Arma limpa, Sharpzinho. Muito bem, rapaz. Enquanto Hexwill afastava-se, Sharp, para sua surpresa, viu que o trapo estava novamente em torno do fecho da arma, amarrado com esmero. O elogio a Sharp deixou todos os soldados de queixo caído. Nunca vi o sargento tão bem-humorado, comentou Garrett. Escutei isso, recruta Garrett! Gritou Hexwill sobre o ombro. Tenho ouvido de tuberculoso, sabia? Agora calem-se. Não quero que a horda inimiga pense que vocês são umas velhas fofoqueiras. Não esqueçam de que são homens brancos, decorados pelo sangue purificador da ovelha. Portanto, se comportem. Fiquem calmos e calados, como freiras que não abrem a boca para não ter as línguas cortadas. Hexwill subitamente se colocou em posição de sentido e fez uma saudação cruzando sua alabarda diante do peito. Companhia, apresentando-se, senhor! Gritou numa voz que provavelmente foi ouvida na ribanceira dominada pelo inimigo. Todos presentes e silenciosos, senhor! Serão açoitados se abrirem a boca, senhor! O tenente William Lawford sofreou seu cavalo e meneou a cabeça para o sargento Hexwill. Lawford era o segundo oficial da companhia ligeira, subordinado ao capitão Morris e superior aos alferes, mas era recém-chegado ao batalhão e tinha tanto medo de Hexwill quanto os soldados. Os homens podem falar, sargento, observou Lawford em tom sereno. As outras companhias não estão silenciosas. Não, senhor, eles devem poupar seu fôlego. Está quente demais para conversar. Além disso, eles têm pagãos para matar. Não devem desperdiçar saliva com conversa fiada. Não quando há caras escuras para matar. É o que diz a Bíblia, senhor. Se assim garante, eu acredito, sargento. Disse Lawford, não querendo provocar um confronto. E então, Lawford, percebendo que não tinha mais nada a dizer e sentindo que os 76 homens da companhia ligeira fitavam-no atentamente, olhou para a ribanceira tomada pelos inimigos. Mas também estava constrangido por ter se dobrado à vontade do sargento Hexwill, o que o fez corar enquanto olhava para o oeste. Lawford era popular, mas considerado fraco, embora Sharp não tivesse certeza se concordava com esse julgamento. Achava que o tenente ainda estava buscando seu caminho em meio à corrente humana estranha, e ocasionalmente aterrorizante, que compunha o 33º Regimento, e que no devido tempo provaria o seu valor como oficial. Mas, por enquanto, William Lawford tinha 24 anos e só recentemente adquirira sua patente, o que o deixava inseguro de sua autoridade. O alferes Fitzgerald, que tinha apenas 18 anos, chegou a passos largos da cabeceira da tropa. Enquanto caminhava, assobiava e desferia golpes de sabre no mato alto. Partiremos no instante, senhor, disse alegremente a Lawford, e então pareceu notar que a companhia ligeira estava mergulhada num silêncio profundo. Vocês não estão assustados, estão? Eles estão poupando fôlego, Sr. Fitzgerald, retrucou Hexwill. Eles têm fôlego suficiente para cantar uma dúzia de músicas e ainda assim esmagar o inimigo, disse Fitzgerald com escárnio. Não é verdade, rapazes? Vamos acabar com os desgraçados, senhor, disse Tom Garrett.
Então me deixe ouvir vocês cantarem, exigiu Fitzgerald. Não suporto silêncio. Teremos muito tempo para ficarmos silenciosos em nossas tumbas. Portanto, façamos barulho agora. Fitzgerald tinha uma bela voz de tenor e usou-a para começar a canção sobre a leiteira e o padre. E quando alcançou o verso que contava como o padre, pelado e vendado pela leiteira, e acreditando que estava prestes a satisfazer o seu desejo, era conduzido em direção à vaca Bessie, a companhia inteira entoava entusiasmada a canção. Eles nunca acabaram de cantar a música. O capitão Morris, comandante da companhia ligeira, chegou a todo galope da testa do batalhão e interrompeu a cantoria. Meias companhias! Gritou para Haxwell. E meias companhias o senhor terá? Companhia ligeira! Berrou Haxwell. Parem com esse barulho infernal! Vocês ouviram o oficial? Sargento Green, assuma comando das fileiras da retaguarda! Senhor Fitzgerald, peço que assuma sua posição apropriada à esquerda, senhor! Fileiras de vante! Ombro, armas! 20 passos à frente! Marche! Acelerado! Acelerado! O rosto de Haxwell estremeceu enquanto as 10 fileiras de soldados da companhia marchavam 20 passos e paravam, deixando outras 9 para trás. Por todas as colunas do batalhão, as companhias dividiram-se dessa forma, com a mesma perícia demonstrada durante o treinamento no quartel em Yorkshire. 400 metros à esquerda do 33º Regimento, mais 6 batalhões realizavam essa manobra com precisão idêntica. Esses batalhões eram compostos por soldados nativos a serviço da Companhia das Índias Orientais, embora usassem casacas vermelhas iguais às dos homens do rei. Os 6 batalhões de cipaios exibiram suas insígnias. Ao ver as bandeiras de cores berrantes, Sharp olhou para frente, onde 2 grandes flâmulas regimentais tremulavam à luz do inclemente sol indiano. A primeira, a insígnia do rei, era uma bandeira britânica da qual haviam sido bordadas as honras de batalha do regimento. A segunda era a insígnia do regimento e possuía o emblema do 33º Regimento do Rei sobre um campo escarlate, o mesmo escarlate das casacas dos soldados. As flâmulas de seda resplandeciam e sua visão provocou o exército na ribanceira a desferir uma canhonada súbita. Até agora o exército inimigo disparara um único canhão, porém, abruptamente, mais 6 peças de artilharia juntaram-se ao combate. Os novos canhões eram menores e suas balas arredondadas caíram bem perto dos 7 batalhões. Major Shee, o irlandês que comandava o 33º, enquanto seu coronel Arthur Wesley detinha o controle da brigada inteira, cavalgou até o capitão Morris, com quem dialogou brevemente e depois seguiu até a testa da coluna. Vamos empurrar os bastardos para fora da ribanceira! Gritou Morris para a companhia ligeira. Abaixou a cabeça para acender um charuto com isqueiro. Quando o fumo estava em brasa, levantou a cabeça e disse: Sargento, qualquer bastardo que recuar deverá ser fuzilado. Você me ouviu? Alto e claro, senhor! Berrou Haxwell. Fuzilado, senhor! Como covarde que é! Virou-se e lançou um olhar fulminante para as 2 meias companhias. Fuzilado! E seu nome será colocado nos portões de sua igreja, para que todos saibam que grande covarde ele é. Portanto, lutem como ingleses! Escoceses! Resmungou uma voz atrás de Sharp, embora baixo demais para que Haxwell a ouvisse. Irlandeses, disse outro homem. Não há covardes entre nós, disse Garrard em tom mais alto. O sargento Green, um homem decente, fez sinal pedindo silêncio. Calados, rapazes. Sei que cumprirão seu dever. A testa da coluna estava marchando, mas as companhias mais de ré foram mantidas em espera para o batalhão avançar com intervalos amplos entre as suas 26 companhias. Sharp deduziu que o exército fora espalhado com o objetivo de reduzir quaisquer baixas que viessem a ser causadas pelos canhões inimigos, e como estavam sendo disparados a longo alcance, ainda não causavam danos. Atrás dele, bem atrás dele, o restante dos exércitos aliados aguardava que a ribanceira fosse esvaziada. A massa parecia uma horda formidável, mas Sharp sabia que a maior parte do que via era a retaguarda civil dos 2 exércitos. O caos de mercadores, esposas, vivandeiros e pastores que mantinham os soldados vivos e cujos suprimentos possibilitariam a tomada da capital inimiga. Era preciso mais de 6.000 cabeças de gado apenas para transportar as balas da artilharia de sítio. E todas essas cabeças de gado precisavam ser pastoreadas e alimentadas. E todos os pastores viajavam com suas famílias. E, por sua vez, precisavam de mais gado para transportar seus próprios suprimentos. Certa vez o tenente Lawford comentara que a expedição não parecia um exército em marcha, mas uma grande tribo migratória. A vasta horda de civis e animais estava envolvida por uma crosta fina de soldados de infantaria de casacos vermelhos,
em sua maioria cipaios indianos, cuja função era proteger mercadores, munição e animais de carga contra a cavalaria ligeira do sultão Tipu. O sultão Tipu, o inimigo. O tirano de Mysore era o homem que presumivelmente estava ordenando os disparos na ribanceira. Tipu regia Mysore e era o inimigo, mas Sharp não fazia a menor ideia do que era ou por que era um inimigo, ou se era tirano, monstro ou semideus. Sharp era um soldado, e como tal bastava lhe saber que o sultão Tipu era o inimigo. E assim, aqui estava ele, aguardando pacientemente debaixo do sol indiano, que deixa seu corpo esguio empapado de suor. O capitão Morris inclinou-se no arção de sua cela, tirou o chapéu tricorne com um lenço que fora encharcado em água de colônia, enxugou o suor da testa. Bebera na noite anterior e seu estômago ainda estava revirado. Se o batalhão não estivesse entrando na batalha, Morris teria galopado para longe e procurado um matinho onde esvaziar as tripas. Mas como seus homens tomariam isso como um sinal de fraqueza, não lhe restou opção senão levantar o cantil e engolir um pouco de araca, na esperança de que a bebida forte acalmasse seu estômago. Agora, sargento! Gritou Morris, quando a companhia de Vante havia avançado bastante. Avante, meia companhia! Berrou Hexwill. Marchem! Acelerado! O tenente Lawford, a quem cabia a supervisão da última meia companhia do batalhão, aguardou até os homens de Hexwill terem marchado 20 passos e então fez sinal para o sargento Green. Avante, sargento! Os casacas vermelhas marcharam com mosquetes descarregados, porque o inimigo ainda estava muito longe e não havia sinal da infantaria do sultão Tipu, nem de sua temida cavalaria. Havia apenas os canhões inimigos e altos no céu os abutres em sua ronda circular. Sharp estava na linha de frente da última meia companhia. O tenente Lawford, olhando para o recruta, mais uma vez disse a seus botões que homem de aspecto impressionante era Sharp. O queixo, o rosto queimado de sol e os olhos azuis e inteligentes transpiravam autoconfiança. E esse aspecto era um conforto para um tenente jovem e nervoso, avançando para a sua primeira batalha. Com homens como Sharp, como poderemos perder? Pensou Lawford. Sharp estava alheio ao olhar do tenente, teria rolado de rir se tivesse ouvido que parecia autoconfiante. Sharp não tinha qualquer noção de como se parecia, pois raramente via um espelho, e quando fazia, a imagem refletida não lhe dizia nada, embora soubesse que as damas gostavam dele e que ele gostava das damas. Também sabia que era o homem mais alto da companhia ligeira. De fato, era tão alto que estaria na companhia de granadeiros que liderava o avanço do batalhão, caso o comandante da companhia ligeira não tivesse insistido em tê-lo em suas fileiras quando se alistara, 6 anos antes. O capitão Huggars havia se orgulhado em ter os homens mais rápidos e argutos em sua companhia, homens em quem podia confiar para lutar sozinhos na linha de combate. Huggars agora estava morto, vítima de uma diarreia fatal em Calcutá. E a grande ironia era que tinha visto seus homens escolhidos a dedo lutarem contra o inimigo apenas uma vez. E essa vez foi a malfadada expedição à Ilha Nevoada, na costa de Flandres, onde a argúcia dos soldados jamais poderia compensar a estupidez dos oficiais. Agora, 5 anos depois, o 33º Regimento mais uma vez marchava contra o inimigo. Embora em vez do entusiasmático e generoso capitão Huggles, a companhia ligeira fosse agora comandada pelo capitão Morris, que não se importava se seus homens eram inteligentes ou rápidos, apenas se eles não lhe causavam problemas. E esse era o motivo que trouxeram o sargento Hexwill para a companhia, e o motivo para o recruta Richard Sharp, com seu rosto bonito e olhos azuis inteligentes, estar pensando em fugir. Só que não iria fugir hoje. Hoje haveria um combate, e Sharp estava feliz com essa perspectiva. Um combate vitorioso permitia a um soldado saquear, e um homem pensando em fugir e iniciar uma vida nova não podia ignorar uma oportunidade de ganhar algum dinheiro. Os 7 batalhões marcharam rumo à ribanceira. Estavam todos dispostos em colunas de meia companhias, de modo que, do ponto de vista de um abutre, teriam parecido 140 pequenos retângulos escarlates espalhados por quase 2 quilômetros quadrados de campo verde, avançando rumo à fileira de canhões que pontuava a ribanceira tomada pelo inimigo. Os sargentos marchavam ao lado das meias companhias, enquanto os oficiais cavalgavam ou caminhavam à frente das formaturas. De longe, os quadrados vermelhos pareciam elegantes, porque as casacas dos homens eram de cor viva, cruzadas por bandeirolas brancas. A verdade era que os soldados estavam sujos e suados. Os casacos eram de fazenda de lã, projetados para campos de batalha, em Flandres, não na Índia, e o vermelho desbotara nas chuvas pesadas, de modo que as casacas agora eram rosadas ou arroxeadas, e estavam manchadas de branco, devido ao suor ressecado. Cada homem do 33º Regimento usava uma gargalhadeira de couro, um colar alto que afundava na pele do pescoço, e seus cabelos longos tinham sido puxados para trás,
besuntados com cera de vela e torcida numa bolsa pequena, recheada com areia. A bolsa, segura por um facho de couro preto, pendia como um cacetete sobre a nuca do indivíduo. O cabelo, em seguida, tinha sido polvilhado com farinha. Embora endurecido e esbranquiçado parecesse bonito e bem arrumado, o cabelo era um paraíso para piolhos e moscas. Os cipais nativos da Companhia das Índias Orientais tinham mais sorte. Não polvilhavam suas cabeças com farinha, nem usavam as calças grossas de soldados ingleses. Marchavam de pernas de fora e não usavam gargalhadeiras de couro. Porém, o mais surpreendente era a inexistência de açoitamentos nos batalhões indianos. Uma bala de canhão inimiga finalmente encontrou um alvo e Sharp viu uma meia companhia do 33º Regimento ser rompida quando a esfera de ferro varou as oleiras. Por um instante, Sharp pensou ter vislumbrado uma névoa vermelha no ar, acima da formação, enquanto a bola atravessava, mas talvez tenha sido apenas uma ilusão. 2 homens permaneceram caídos enquanto um sargento recompunha as fileiras. Mas 2 soldados capengavam, e um deles cambaleou e girou nos calcanhares antes de cair no chão. Os tamborileiros, vindo logo atrás das insígnias desfraldadas, marcavam o ritmo da marcha com batidas estáveis, estremeadas por floreios mais rápidos. Mas quando passaram pelos 2 amontoados de carniça, que segundos antes tinham sido soldados da companhia de granadeiros, os rapazes aceleraram suas baquetas, de modo que apertaram o passo do regimento até o Major Xi virar-se em sua cela e xingá-los por sua pressa. "Quando vamos disparar?" indagou o recruta Madison ao sargento Green. "Quando vocês receberem a ordem para isso, não antes. Deus misericordioso!" Essa última exclamação do sargento Green foi causada pelo estampido ensurdecedor de um canhão disparado da ribanceira. Mais uma dúzia de canhões menores haviam aberto fogo, e a borda da ribanceira agora estava embaçada por uma nuvem de fumaça cinza esbranquiçada. As 2 carretas de canhões britânicas, à direita, tinham sido preparadas e começado a responder aos disparos. Porém, os canhões inimigos estavam escondidos por sua própria fumaça, e essa tela espessa obscurecia todos os danos que as carretas do canhão menores podiam estar infligindo. Mais soldados da cavalaria passaram trotando à direita do 33º Regimento. Esses recém-chegados eram soldados indianos, trajados em turbantes escarlates e empunhando lanças compridas com pontas contorcidas. "Afinal de contas, o que devemos fazer?" queixou-se Madison. "Apenas marchar direto até a maldita ribanceira com mosquetes vazios?" "Se vocês receberam ordem de fazer isso, é isso que farão", asseverou o sargento Green. "Agora fique de bico fechado." "Silêncio aí atrás!" gritou Rex Will da meia companhia na frente. "Isto não é uma excursão de igreja, é uma batalha, seus bastardos!" Querendo estar preparado, Sharp desembrulhou seu mosquete e enfiou o trapo no bolso onde guardava o anel que ganhara de Mary. O anel, uma aliança simples de prata bastante gasta, pertencera ao sargento Bickerstaff, marido de Mary. Mas o sargento agora estava morto e Green herdara suas divisas de sargento, e Sharp o seu leito. Mary era de Calcutá. Eles não podiam fugir para lá, porque o lugar estava cheio de casacas vermelhas. E então Sharp esqueceu seus planos de deserção, porque o campo à frente deles subitamente estava infestado de soldados inimigos. Uma massa de infantaria estava cruzando a extremidade norte da ribanceira baixa e descendo em marcha até a planície. Seus uniformes eram de um púrpura claro, tinham chapéus vermelhos largos, e como os soldados indo-britânicos usavam calças curtas. As bandeiras acima dos homens em marcha eram vermelhas e amarelas, mas o vento era tão fraco que elas pendiam retas, obscurecendo os elementos que deveriam ressaltar. Mais e mais soldados apareceram até Sharp não poder mais estimar seu número. 33º! Berrou uma voz de algum lugar adiante. "Formar linha de batalha à esquerda! Linha de batalha à esquerda!" ecoou o capitão Morris. "Vocês ouviram, o oficial!" berrou o sargento Hexwell. "Linha de batalha à esquerda, rápido!" "Coluna por 2, ordenou o capitão Morris. A meia companhia, à testa do 33º Regimento, parara, e cada outra meia companhia angulou para sua esquerda e apertou o passo, com a meia companhia final, na qual Sharp marchava, tendo a maior distância a percorrer. Os homens começaram a correr, sacolejando mochilas, bolsas e bainhas de baionetas, enquanto pisoteavam um pequeno campo de cultivo. Como uma porta de vai e vem, a coluna, que estivera marchando diretamente até a ribanceira, agora transformava-se numa linha de batalha. O propósito dos oficiais era dispor a linha paralela à ribanceira, de modo a barrar o avanço da infantaria inimiga. "2 fileiras!" berrou uma voz. "2 fileiras!" ecoou o capitão Morris. "Vocês ouviram, oficial!" esgoelou-se Haxwell. "2 fileiras! À direita! Acelerado!" Correndo, cada meia companhia dividiu-se em 2 unidades menores, cada uma com 2 fileiras e cada qual se alinhando com a unidade à sua direita, de modo que o batalhão inteiro assumiu uma formação de batalha com
2 fileiras de profundidade. Enquanto corria, Sharp olhou para a direita e viu os tamborileiros assumirem postos atrás das bandeiras do regimento, que eram protegidas por um esquadrão de sargentos armados com lanças compridas com cabeças de machado. A companhia ligeira foi a última a assumir posição. Houve alguns segundos de organização enquanto os homens olhavam para a direita, a fim de checar seu alinhamento. E então todos ficaram imóveis e silenciosos, exceto pelos cabos passando em revista as fileiras. Em menos de um minuto, numa demonstração maravilhosa de adestramento, o 33º Regimento do Rei transformara-se de coluna de marcha em linha de batalha. Assim, 700 homens dispostos em 2 extensas fileiras fitavam o inimigo. Major Xi, vocês podem carregar! Era a voz do coronel Wellesley. Ele galopara seu cavalo até onde o Major Xi aguardava ordens debaixo das bandeiras gêmeas do regimento. Os 6 batalhões indianos ainda estavam avançando à esquerda, mas a infantaria inimiga aparecera na extremidade norte da cordilheira. Isso significava que o 33º Regimento era a unidade mais próxima e a mais provável de sofrer o ataque do Sultão Tipu. Carregar! Gritou o capitão Morris para Hexwill. Sharp sentiu-se repentinamente nervoso, enquanto baixava o mosquete do ombro para abraçá-lo contra o corpo. Mexeu no cão do mosquete enquanto colocava-o de volta em meia trava. Suor caiu nos seus olhos. Ouviu os tambores inimigos. Manejar carga! Gritou o sargento Hexwill. Cada homem da companhia ligeira puxou um cartucho do cinto e rasgou com os dentes o papel duro e encerado. Seguraram as balas em suas bocas, sentindo o gosto amargo da pólvora salgada. Escorvar! Os 76 homens derramaram uma pequena quantidade de pólvora dos cartuchos abertos para as caçoletas dos mosquetes e em seguida fecharam os ferrolhos de modo a enclausurar a escorva. Descansar armas! Bradou Hexwill, e 76 mãos direitas largaram as corões dos mosquetes de modo que as corões das armas caíssem ao chão. E estou de olho em vocês, acrescentou Hexwill. Se algum poltrão não usar a pólvora inteira, açoito todos vocês até ficarem carne viva. E depois esfrego sal nos ferimentos. Façam um serviço decente. Alguns soldados veteranos aconselhavam a usar apenas metade da pólvora de um cartucho, deixando o resto cair no chão. Assim, o recuo violento da arma era minimizado. Porém, diante do avanço inexorável do inimigo, ninguém cogitava usar esse truque hoje. Os soldados derramaram o restante da pólvora de seus cartuchos pelos canos dos mosquetes, enfiaram o papel de carga depois da pólvora e, por fim, empurraram as balas pelas bocas das armas. A infantaria inimiga estava a 180 metros e avançando numa velocidade constante ao rufar de tambores e ao soar de clarins. Os canhões do sultão ainda disparavam, mas haviam desviado suas miras para longe do 33º Regimento para não acertar a sua própria infantaria. Assim, desfechavam suas balas contra os 6 regimentos indianos que corriam para reduzir a lacuna entre eles e o 33º Regimento. Retirar a vareta do mosquete! Ordenou Hexwill. Sharp desprendeu a vareta das 3 braçadeiras de bronze que mantinham-na debaixo do cano de 1 metro. Sentia na boca o gosto salgado da pólvora. Ainda estava nervoso, não porque o inimigo estivesse cada vez mais próximo, mas porque lhe ocorreu a ideia idiota de que poderia ter esquecido como se carrega um mosquete. Virou a vareta no ar e a posicionou sua ponta larga no cano da arma. Socar carga! Bradou Hexwill. Os 76 homens empurraram suas varetas, forçando a bala e a carga para o fundo dos canos. Recolocar vareta! Sharp puxou a vareta, ouvindo-a roçar contra a parede interna do cano. Em seguida, inverteu-a no ar e fez a extremidade estreita deslizar pelas braçadeiras de bronze. Apresentar armas! Bradou o capitão Morris. Os soldados da companhia ligeira, agora com mosquetes carregados, assumiram posição de sentido segurando as armas contra o flanco direito. O inimigo ainda estava longe demais para que o mosquete fosse preciso ou letal, e a linha de batalha dupla e comprida, composta por 700 casacas vermelhas, teria de aguardar mais um pouco para que a sua descarga inicial pudesse causar danos reais. Batalhão! Bradou o primeiro sargento P. Waters, do centro da linha. Calar baionetas! Sharp retirou a lâmina de 43 centímetros da bainha, que pendia do lado direito do seu quadril. Encaixou a lâmina sobre o cano do mosquete e prendeu-a, torcendo a ranhura no ferrolho. Agora nenhum inimigo conseguiria arrancar a baioneta do mosquete. Estar com a lâmina montada dificultava imensamente recarregar o mosquete, mas Sharp presumiu que o coronel Wellesley decidira ordenar aos soldados que disparassem uma saraivada de balas e em seguida investissem contra o inimigo. Vai ser um corpo a corpo daqueles bem asquerosos, disse Sharp a Tom Garrett. Eles são mais numerosos, murmurou Garrett, olhando para o exército inimigo. E esses desgraçados parecem estar bem preparados. O inimigo realmente parecia bem preparado. Os soldados que vinham na frente haviam parado por um momento para permitir que os homens da retaguarda os alcançassem. Mas agora, reorganizado numa coluna sólida, o inimigo preparava-se para avançar novamente.
Suas colunas e fileiras continuavam se aproximando. Os oficiais usavam faixas em torno das cinturas e portavam sabres curvados. Uma das bandeiras estava sendo brandida tão rápido que Sharp só conseguia ver que ela ostentava um sol dourado contra um céu escarlate. Os abutres começaram a voar mais baixo. As carretas de canhões, incapazes de resistir ao alvo da grande coluna de infantaria, dispararam contra seu flanco, mas os soldados de Tipu resistiram estoicos à punição, enquanto os oficiais certificavam-se de que a coluna estava íntegra e preparada para desfechar um golpe esmagador contra a linha de soldados britânicos. Sharp correu a língua pelos lábios ressequidos. Então estes são os homens de Tipu, pensou. Bem elegantes esses desgraçados. O exército inimigo estava tão próximo que Sharp podia ver que as suas túnicas não eram simplesmente de um púrpura claro, mas confeccionadas com um tecido creme decorado com faixas lilazes. As bandeirolas eram pretas, os turbantes e as faixas vermelhos. Esses soldados podiam ser pagãos, mas a sua competência não devia ser subestimada. Fazia apenas 15 anos que esses mesmos soldados exóticos tinham destroçado um exército britânico e forçado seus sobreviventes à rendição. Esses eram os famosos Tigres de Mysore, os guerreiros do sultão Tipu, que dominaram todo o sul da Índia até os britânicos terem a ideia de escalar as montanhas Ghats a partir da planície costeira e descerem até Mysore. Os franceses eram aliados desses homens, e alguns serviam nas forças de Tipu. Mas Sharp não conseguia divisar rostos brancos na coluna maciça, que finalmente estava preparada e que, ao baque grave de um único tambor, arremeteu contra os britânicos. Os soldados vestidos em túnicas com listras de tigre marchavam diretamente contra o 33º Regimento do Rei. E Sharp, olhando para a esquerda, viu que os cipaios da Companhia das Índias Orientais ainda estavam distantes demais para oferecer ajuda. O 33º Regimento teria de lidar com a coluna de Tipu sozinho. Recruta Sharp! A exclamação repentina de Hexwill foi alto bastante para sufocar os gritos de guerra do exército de Tipu. Recruta Sharp! Repetiu Hexwill. Ele estava caminhando a passos largos ao longo da retaguarda da companhia ligeira, e o capitão Morris, momentaneamente desmontado, o acompanhava. Dê-me seu mosquete, recruta Sharp! Berrou Hexwill. Não há nada de errado com eles, protestou Sharp.